Boa noite, boa noite. Podcast invadindo o seu último domingo neste lugar. Acabou, não tem mais a Nutri no Pode Prosear de domingo, porque a partir de terça-feira nós estaremos ao vivo e você vai ficar por dentro de tudo e vai poder comentar. E para fechar agosto e essa temporada do Podcast, eu trouxe um convidado mega especial, de um lugar muito especial. E hoje nós vamos falar de saúde de uma forma diferente. Porque aqui no Podcast, conversas transformam a sua saúde. E hoje, como falar dessa transformação? Agosto, mês da saúde, dia 31 de agosto, dia do nutricionista. Quero presente, hein? Tô trazendo aqui o nosso querido Rony. Querido Rony, seja muito bem-vindo. Prazer. Ele é lá da Unimax, uma casa tão querida. E hoje quero fechar esse mês dedicado a todos os profissionais da área da saúde, a Unimax e a você que está aqui com a gente. Obrigado, meu amor. Boa noite, pessoal. Fico muito feliz pelo convite, Que de ter aberto a gostoso. sua casa, de ter aberto todo esse espaço, né, que é a nossa segunda casa. Fico muito feliz em trazer um pouquinho da minha vivência, da experiência, principalmente nesse mês de saúde. A gente conseguir propagar para essas pessoas, propagar para o nosso público a saúde no dia a dia, né? Sem que a gente tenha que desmistificar algumas coisas e trazer essas informações nesse mundo tão tecnológico, nesse mundo que abrange e principalmente nesse podcast que atinge milhares de pessoas. Fico muito feliz pelo convite. Agradeço imensamente em nome da Unimax, né? Mais precisamente no curso de fisioterapia, onde eu estou presente, pelo convite. Obrigado, viu, mais uma vez. Imagina, o agradecimento é nosso. E eu quis. Você falou um ponto muito legal sobre tecnologia, né? Nós temos aqui o nosso parceiro. Paulo, coloca aqui pra gente, Instituto Carrer. Nós vamos falar de fisioterapia, vamos falar de Instituto Carrer, né? Dani, um beijo. E ó, nós estamos fechando o mês da saúde, mas mês que vem nós temos uma grade incrível. Vamos falar sobre Emocional Setembro Amarelo e o Instituto Carrer também estará presente. Então, um beijo para o nosso patrocinador, Instituto Carrer e Dani. Bom, então nós vamos falar um pouquinho de forma diferente da saúde, da tecnologia e da transformação. O que acontece, Rony? Até agora, nós trouxemos aqui profissionais, né, médico, fisioterapeuta, nós temos também a Carol, que faz fisioterapia estética, pélvica. Então, nós falamos da saúde, nós trouxemos grandes profissionais. Mas hoje a gente está trazendo quem transforma o ser humano no profissional. Então, queria entrar um pouquinho nessa transição, lá no começo, né? Nós estamos falando de fisioterapia, de algo que mexe com o ser humano todo, né? Com o corpo todo do ser humano. Fala um pouquinho pra gente em como existe essa transformação de quem chega no curso e de como ele se transforma nesse profissional. Qual que é a visão, qual que é a vontade que está ali e como que tem essa transformação? Nossa, é uma pergunta muito boa. Porque, assim, a fisioterapia, como profissão, ela é uma ciência, como todas as outras profissões da saúde, que tem como intuito ali de dar diagnóstico, prevenção e tratar esses pacientes. Quando os alunos chegam para a gente lá na universidade, eles vêm com uma visão totalmente de cuidado. E é muito bonita essa visão, porque quando a gente pergunta nos primeiros dias, a gente fala assim, por que escolheu a fisioterapia? Sempre é os questionamentos, porque eu quero cuidar das pessoas, porque eu quero ajudar as pessoas a voltar a andar, porque eu quero dar qualidade de vida para essas pessoas. E os alunos, eles vão se transformando ao longo do curso. Hoje, as graduações, elas giram em torno de 5 anos,
E eles passam por diversas áreas específicas. E dentro de todo esse complexo de áreas, os alunos vão se tornando humano, aprendendo a tocar, aprendendo que às vezes a forma com que o paciente nos aborda, a forma com que eles nos dirigem uma queixa, seja uma dor, ele precisa ser ouvido. Né? E ele precisa ser atendido. E aí ele vai se transformando nesse profissional que dá o diagnóstico, acolhe esse paciente, vai mostrar os tratamentos para ele ter uma qualidade de vida. A gente costuma dizer que na fisioterapia a gente dá uma habilidade para a vida, né? Então a gente pega aquele paciente que precisa ser cuidado, que precisa ser reabilitado e damos essa qualidade de vida. E o aluno percebe isso hoje já no primeiro dia. Né, dentro das universidades, no primeiro dia, que é o foco do principal curso, que é levar o paciente, que é mostrar o paciente, que é literalmente mostrar que nós estamos cuidando do amor da vida de alguém. E que aquela família, aquela pessoa nos deu esse cuidado. Então, o aluno ele é transformado pelo carinho que a fisioterapia tem por todos os seus pacientes. Né? A gente acaba brincando que o fisioterapeuta ele se torna amigo, se torna parceiro, é aquele profissional que você consegue mandar várias mensagens durante o dia, que você encontra, que sempre tem uma novidade. E os alunos, eles são adornados a essa vivência e eles transformam-se em seres humanos melhores. E aí, no final dessa graduação, eles olham e falam, valeu muito a pena ser fisioterapeuta. Valeu Ai, muito a gente, eu pena acho que eu não quero mais ser advogada, que a gente tá conversando aqui, viu? Que lindo, né? Então, eu acho que, assim, pelo que nós ouvimos aqui, já existe um ser humano que já chega com uma vontade de cuidar. Sim, a Que eu gente acaba lapidando, né, lapida. essa vontade, porque chega aquela vontade crua, né? Nós fazemos faculdades, a gente entra com um princípio, eu quero cuidar de alguém. E aí a gente lapida, porque a gente tem vários métodos de cuidar, né? Dentro da fisioterapia, nós temos inúmeras especializações e cada especialização cuida de uma forma diferente, né? Auxilia esse paciente, assiste esse paciente de uma forma. Então, nós temos desde a especialização que vai cuidar desses recém-nascidos, até a especialização que vai cuidar dos nossos idosos, que querendo ou não, nós temos uma longevidade muito grande no Brasil, graças a Deus que continue assim, e com longevidade com qualidade de vida. Então, nós conseguimos interferir em todas essas áreas de cuidado. Então, esse ser humano chega com os olhinhos brilhando e a gente lapida aquele diamante e entrega de novo para a sociedade e fala, olha, agora nós temos um diamante que vai cuidar e Cuidar de vai dar fruto você. pra gente. Gente, fiquei encantada, encantada mesmo. E é legal isso porque muitas vezes quem está nos assistindo aqui, assiste o podcast, pode ter essa vontade, né, de cuidar, né? E o cuidado, gente, você vai interagindo ali, você vai gerando isso em você. Então, às vezes a gente quer cuidar, mas a gente não sabe como. E a fisioterapia, ela realmente é muito bonita, porque é o que você falou, cuida desde de um bebê, né, o Natal ali, né? E vai evoluindo até, de repente, um senhor que já tá no fim da vida e que você, mesmo no fim da vida, você consegue devolver uma qualidade de vida para ele. Sim. É muito legal. E nessa transformação, nessa qualidade de vida, né, que eles vão aprendendo a devolver, a gerar, eh, ao longo do curso, você também, como que vocês fazem para associar outras importâncias de qualidade de vida? Por exemplo, a gente está falando da fisioterapia, mas a gente até falou já com a Dani várias vezes. Quando associa um tratamento fisioterapêutico com uma alimentação bem feita, sensacional. Como você consegue trazer isso para o seu curso? Essa é uma pergunta maravilhosa e é o que a gente busca no dia a dia. Quando eu falo isso, eu falo de todos os professores, né, da nossa instituição. Nós sempre vamos associar o nosso curso a ser multiprofissional, a ser multidisciplinar. Então, a gente conversa com os alunos e orienta os alunos. Então, dentro do curso, eles não têm só aula com fisioterapeutas. Então, eu tenho nutricionistas que vai falar da nutrição no esporte, da nutrição do idoso, da nutrição do neonatal ou de uma criança. Eu vou ter um profissional da educação física que vai abordar esses aspectos dentro de uma academia, dentro de um grupo de pilates, dentro de uma ginástica laboral. Eu vou ter a equipe médica que vai nos passar esse conhecimento que eles têm acerca do processo medicamentoso e de que tudo isso tem uma interconexão.
Hoje a gente vê que a fisioterapia, assim como as outras áreas, elas não deixam de se conversar. Elas precisam estar interligadas. Como, por exemplo, eu posso atender um atleta hoje de alto rendimento que ele está sofrendo picos de lesões. Quando eu avalio esse atleta e ele está muito inflamado, o meu aluno precisa ter aquele insight de olhar e falar: como está a dieta desse paciente? Eu preciso ligar para o nutricionista, conversar com o nutricionista para ter esse aporte. Preciso muitas das vezes do médico, porque a gente precisa fazer um controle dessa inflamação. Então, dentro do curso, a gente traz essa multidisciplinaridade entre as áreas e faz o aluno ter esse contato direto. No primeiro semestre, esse aluno já vai ter contato. Então, ele já vai participar de grupos específicos, que vai ter médico, enfermeiros, nutricionistas, educadores físicos, que vão discutir os casos desses pacientes, independente da sua linha de cuidado, independente de como nós pensamos, se a gente concorda ou não com o que foi acertado para a equipe, mas a gente consegue trazer isso para o aluno. E essa interação de ter a liberdade de falar: olha, eu preciso de uma direção nutricional. Porque é o que acontece, né? Aqui a gente fala mais da nutrição porque está muito interligada com a gente, igual a educação física. Às vezes o meu paciente, por exemplo, está ali e meu aluno fala: professor, ele não está evoluindo. E eu pergunto por quê. Ele fala: olha, preciso que o nutricionista me diz como está a dieta. Preciso saber como que ele está trabalhando na academia. E aí ele entra em contato com esses profissionais e a gente tem essa ponte que o aluno fala: nossa, a fisioterapia não é algo fechado, né? O curso da fisioterapia é algo que abrange muito. Então, os alunos podem ter isso. Olha que legal, né, gente? Aproveitando que ele falou de dieta, de alimentação, né, de nutricionista. Eu sei também que lá na Unimax tem, né, na prática, o aluno na prática, né? Isso é muito bom, porque a vivência é muito boa. Mas se você não quer passar lá na Unimax, temos ótimas nutricionistas nessa cidade. Você conhece uma, Rony? Uma Você nutricionista? conhece uma nutricionista boa? Olha, Eu conheço. eu acho que assim, eu conheço uma nutricionista maravilhosa que tem um pezinho no direito, mas só pra falar em saúde. Eu amo falar em saúde. Então, assim, aproveitando o gancho que ele falou, quando a gente vai falar sobre nutrição, né, trazer esse cuidado com o paciente, eu também busco o multidisciplinar, né? Eu tenho ali um médico de emagrecimento, nutrólogo, a psicóloga que trata de transtornos. Então, tem uma equipe, tem um fisioterapeuta, se precisar de uma parte articular. E tem também, volta, Paulo, e você vai agora pegar seu celular e vai, ó, escanear o código aqui, ó. Renova Fit. Essa nutricionista me falaram que ela entrega até marmita fit. Nossa. Ela dá toda a estrutura. Então, assim, se você quer ter uma vida saudável, de estrutura, busque uma nutricionista da sua confiança ou já segue lá a doutora Camila Buitoni e conheça todas as alterações metabólicas e hormonais que eu posso ajudar você. Essa semana nós falamos sobre hipotiroidismo. Você acha que isso também, essas questões assim metabólicas e hormonais. Vamos falar um pouco disso, aproveitando que a gente falou. Alterações metabólicas e hormonais. Mexe totalmente com parte de adolescente, criança, idoso. Tem uma aluna que tá concordando com a gente aqui, ó. Depois você vai vir aqui falar com a gente também. Essa parte metabólica e hormonal mexe com a parte de fisioterapia? Conta pra gente. 100%. Olha isso. Por que a gente diz que é 100%? Independente da minha idade, se eu tenho uma criança, se eu tenho um adolescente, um adulto ou um idoso, eu preciso de aporte nutricional. E todas as vezes que a gente costuma dizer na fisioterapia que há um desarranjo, seja músculo-esquelético ou seja nutricional, vai ter um impacto nesse meu paciente. Eu posso atender uma criança que está em processo de reabilitação com a gente por qualquer patologia. Se eu não associar a minha parte metabólica, a minha parte nutricional, ela não tem ganho na fisioterapia. Posso atender um atleta ou uma pessoa que não é um atleta. Se ele não tem um aporte nutricional, ele não tem ganho na fisioterapia. Posso atender um idoso, que aí entra uma particularidade muito grande, né? A gente costuma dizer que depois de uma determinada idade, o idoso tem uma sarcopenia muito grande, Exato. que é essa perda de massa muscular instalada. E ele vem para a fisioterapia com muitas queixas. Então, ele sente dores, ele sente dificuldade de caminhar, dificuldade do andar. E só a fisioterapia não resolve o problema dele. Ele vai
vai precisar de aporte nutricional. E esse idoso, muitas das vezes, eles vêm no combo. Então, ele vem hipertenso, ele vem diabético, ele vem com vícios alimentares. E todas as vezes que a gente aborda esse idoso, a gente fala assim: você consultou um nutricionista? Eles vêm com aquela desculpa, ou eles falam assim: mas eu não quero fazer dieta, doutor. E a gente fala pra eles assim: mas já parou pra pensar que às vezes fazer dieta você vai comer mais do que você precisa? Porque às vezes a gente precisa aprender a comer. Porque nós comemos errado a vida inteira, e Sim, quando a gente aprende a comer, a gente tem um boom de nutrientes, macro e micronutrientes, que vai ajudar na nossa recuperação. E quando eles procuram essa ajuda nutricional, o tratamento deles, que demorariam 6 meses, eu consigo ter uma resposta em 3. olha só, ele falou de idoso, né, mas eu vou trazer uma outra questão aqui. Eh, Essa semana, há umas 2 semanas mais ou menos, tem uma mulher que ela estava na perimenopausa, depois ela acabou todas aquelas alterações, e ela acabou entrando na menopausa. Pois vocês acreditem que ela teve, ela desenvolveu, assim, uma artrose. Sim. E eu falei pra ela que exatamente ela acelerou a perda de massa dela, de massa muscular. E fora a artrose nessa mulher, que não é uma mulher idosa, né? Não? É uma mulher jovem, extremamente ativa, ela vai desenvolver disfunções de assoalho pélvico. Porque o nosso assoalho pélvico é um grupo de músculo. Então, assim, se aparentemente os meus músculos, que nós chamamos de estabilizadores dinâmicos, que é os músculos visuais, eles estão com uma disfunção, eles estão desequilibrados, os meus músculos internos, no caso dessa paciente, ela vai desenvolver uma disfunção de assoalho pélvico. Que aqui já teve, eu assisti aqui no podcast, uma fisioterapeuta Sim, pélvica, que relembra, então, incontinência urinária por esforço, incontinência mista. Essa paciente vai desenvolver vários problemas além da artrose. Porque ela não vai conseguir gerenciar todos aqueles músculos, e aí vai começar o sofrimento. Então, independe da idade, ou independe do que você quer para aquele objetivo, a parte nutricional, eu digo que ela é quase 70% do tratamento. Né? Então, assim, o, sim. o tratamento ele pode ser somente médico, somente fisioterapêutico, somente com o profissional da educação física, mas ele 100% é nutricional. E olha só, ele falou, né, da nossa patrocinadora também, Carol Telequem, excelente, sensacional. Tivemos lá, presente na inauguração, dela no sábado. Ela inaugurou o espaço dela, onde ela vai cuidar de gestantes, fisioterapia pélvica, diástase. Então, ela vai fazer todo esse cuidado. Um beijo, doutora Carol Telequem. Conheçam a página dela, o trabalho dela, o espaço dela, que é sensacional. E como nós estamos falando de uma patrocinadora voltada também para a área da fisioterapia, e nós estamos com você aqui, qual que é a importância, né? Qual não? Na verdade, existe uma importância muito relevante. Mas eu queria que você explicasse, né, eh, esse momento em que o seu aluno, ou até mesmo isso vem dele, né? Quando ele se direciona para uma fisioterapia específica. Então, que nem a doutora Carol, ela vai cuidar de parte pélvica, de afastamento de Diástase abdominal. ástase, de gestante, né? E aí depois eu vejo que a Dani lá do Carrer também cuida de outra parte, né? Então, me fala um pouco sobre a importância do direcionamento, Esse processo de de transição, né? transição. Hoje a fisioterapia, o curso, quando a gente forma, nós somos profissionais de maneira geral, um fisioterapeuta geral. Só que dentro do curso, nós conseguimos trazer para o aluno todas as nossas grandes especialidades. Né? Isso precisa ficar muito claro, que a gente não consegue aprofundar em todas as especialidades, mas os alunos eles têm a capacidade de atender em todas, então ele vai atender desde o meu paciente neurológico, não importa se é adulto, se é pediátrico, o meu paciente ortopédico, que veio por doenças instaladas, ou um paciente que sofreu um trauma, ou um atleta de alto rendimento. Ele vai trabalhar dentro da fisioterapia respiratória com crianças, adultos ou em fase terminal, vai trabalhar dentro da oncologia e vai trabalhar dentro da fisioterapia pélvica. Então, eles conhecem todas essas áreas. E a gente sempre tem o cuidado, né, dentro de todo o processo de formação, de trazer sempre um profissional especialista daquela área.
Porque nada Muito mais legal. prazeroso pra gente escutar alguém que gosta de fazer aquilo. Então, que ele vai mostrar o que tem de novo, né? E vai mostrar as vivências, as experiências. E os alunos começam a transicionar. E é muito engraçado porque no quarto ano de faculdade, os alunos chegam pra gente totalmente diferente do primeiro ano. Que você pergunta, o que você Sim. quer fazer? Ai, professor, eu quero tudo um pouco, eu amo tudo. Quando chega no quarto ano, ele fala assim, professor, já decidi, quero para fisioterapia pélvica, porque eu amo trabalhar essas disfunções. E aí a gente começa a notar que aquele diamante lapidado no início, ele começa a brilhar os olhos para um lado da fisioterapia. Então o aluno começa a se destacar naquela área. Então, o que você precisa perguntar para aquele aluno? Ele se torna o monitor dos colegas, então todo mundo que tem uma dúvida de um paciente daquela área fala: "Ai, vamos chamar fulano porque ele gosta muito da área". E aí você nota que ele vai criando um domínio naquela área e cabe a gente incentivar ele a prosseguir a sua área, né? E a faculdade, ela traz esse papel muito bonito de falar, olha, agora vocês têm um mar. Eu acabo brincando com meus alunos que eu seguro eles 4 anos dentro de um aquário. Depois eu levo pro mar, quebro e falo para eles nadarem agora. Eu acho que nem é os 4, viu? Professor Alexandre Camargo. Ah, eu sei quem é. Pois é, foi ele que me fez despertar a nutrição clínica. Porque eu cheguei lá falando que eu ia fazer o quê? UAN. Quantas vezes eu trabalhei em UAN, gente? Só no estágio de 3 meses. Eu sou clínica desde então, desde o segundo ano. Mas é esse aquário, né? A gente acaba É, brincando que é um baúzinho que a gente guarda, e quando a gente chega ao processo final, a gente vai literalmente colocando no mar esses nossos alunos, e a gente vê os olhinhos brilhando, encontra-se com o passar dos anos e fala, professor, a minha especialização deu certo. E aí a gente toma o cuidado de trazer eles para a faculdade novamente, para palestrar, para falar, olha, funcionou. Esse aluno tá brilhando os olhos aqui, ele tá ajudando. Então, por mais que o processo seja árduo, o final é gratificante, né? Então, a gente transiciona de uma maneira segura, de uma maneira tranquila, né, para esses nossos alunos. E esse procedimento de transicionar é maravilhoso. Trazendo um pouquinho do Instituto Carrera aqui, não é a minha grande fala, mas a Andressa, que é uma fisioterapeuta do Instituto, é nossa professora. eu Então, conheço, ela é a gente excelente. traz esses profissionais para perto, porque são profissionais extremamente capacitados para mostrar para o nosso aluno como é o mundo lá fora. Como que esse mundo está sendo abordado? Hoje, né, nós temos a clínica de fisioterapia pélvica que foi inaugurada, que é um espaço maravilhoso, e possivelmente é a primeira clínica de Indaiatuba a Olha trabalhar isso. fisioterapia pélvica, porque não tem. Então, Carol, nós isso precisamos ir lá visitar esse é lugar. maravilhoso, assim, enche os meus olhos de saber que profissionais extremamente capacitados vão conseguir abrir as portas para que os nossos alunos, os futuros profissionais, olhem e falem, eu tenho uma clínica referência na minha cidade. E essa clínica atende. Então, eu tenho uma professora que trabalha com pacientes neurológicos e ela tem um domínio. Eu consigo assistir, eu consigo ter uma boa qualidade. E isso que é o principal diferencial desses alunos. Gente, eu tô encantada. Você sabe, né, que eu assim, eu me encanto com tudo que vem daquela casa, né, que é a Unimax. Mas vocês que nos assistem sempre tá vendo lá o marketing da Unimax, porque se a Unimax não tivesse alguém para mostrar todo esse trabalho, do que adiantaria? Não adiantaria nada. E como que você viu o podcast? Como que você acha que ele chegou, que ele entregou pra você esse podcast? O podcast, ele vem. Ele precisa, né? Ele não precisa ser visto, né? Porque agora isso aqui é da nossa metrópole, é da nossa casa. Ai, Quem não gente. assiste, quem não tem essa informação, não consegue chegar somente à saúde. E isso é muito correlacionado com a Unimax, porque a Unimax, ela traz as nossas experiências, como nós atuamos no campus. E o podcast, ele traz tudo o que a gente está vivendo, só que não só de uma maneira simples, mas ele traz tudo isso com amor, no sentido de eu preciso atingir essas pessoas. Eu preciso fazer com que as pessoas conheçam. E esses veículos de informação é extremamente muito prazeroso de estar presente. E se torna rotineiro. Porque a gente Sim. consegue visualizar na nossa rede social. Então, quando o conteúdo é bom, ele aparece na rede social. Ele está vinculado à nossa rede social. E essa conexão entre o podcast e a Unimax é muito visível. Porque são conteúdos bons, conteúdos prazerosos, conteúdos que a gente consegue não parar de ver. Toda hora você fica esperando um post
podcast para olhar e falar, nossa, vai alguém diferente, vão mostrar um espaço diferente. Então, é isso que é essa entrega. Então, essa entrega pra gente, ela não é uma entrega que, eu vou seguir. Não. Ela é uma entrega que acompanha a nossa rotina. E é por isso que a gente consegue ter esse acesso. Quando a Unimax me ofereceu o convite, falou, professor, eu preciso que você vá até lá. É um podcast que vai falar sobre saúde, tenha muito a ver com a gente, até porque é uma nossa ex-aluna que está ali, né? Então você precisa mostrar o que tem. Começou a chegar esses vídeos para mim e eu falei, nossa, é a nossa Unimax, só que muito mais não simples, mas no modelo singelo de falar, olha, ela tá trazendo todo mundo, ela tá mostrando os bastidores, e isso correlaciona muito grande com a nossa área. Eu acho que a entrega é isso. Olha, eu não vou fingir costume, eu tô muito emocionada, quase que até chorei aqui. E essa entrega toda, claro, né, que a gente tem que tá aqui na frente, tem que falar, mas eu não entregaria sozinha. Não. Não, eu tenho quem? EL Studio. Quem é EL? A nossa Evelyn. Ela que fica ali, ó, nos Maravilhosa. bastidores, maravilhosa, nos bastidores, ela que cuida, ela que entrega, ela que, às vezes eu falo pra ela fazer uma coisa, ela não faz, gente. Ela fala assim, ó, mas quem tá fazendo sou eu. E ela tá certa, por quê? Porque ela sabe o que ela tá fazendo, você sabe o que você tá fazendo e eu sei o que eu tô fazendo. Então, ó, se você também tem um trabalho de qualidade que você precisa entregar, EL Studio. Acessa aqui o QR Code, conheça o trabalho dela e hoje eu fiquei sabendo que ela tá de parceiro novo, hein? Tem design e tudo. Então, EL Studio sempre com o podcast e sempre com você entregando conteúdo. Rony, mas assim, ó, eu quero agora fazer uma pergunta pessoal. Diga. Pessoal, deu um insight aqui na minha cabeça, vamos fazer uma pergunta pessoal. Como que você transformou o Rony lá, aluno, nesse profissional todo? Me conta um pouco disso. Minha trajetória, ela começa em 2014, quando eu ingressei no curso de fisioterapia, com aqueles olhinhos brilhando, porque eu queria atuar na reabilitação. E fiz o curso de graduação, e no meu último ano de faculdade, surgiu aquele professor, que olhou para mim e disse, o que você quer ser? Qual é a sua especialidade? Você vai formar daqui a um ano. E eu falei para ele assim, professor, eu quero trabalhar em UTI. Eu achava lindo a UTI. E ele falou, mas como que você está prospectando isso para sua vida, esse trabalho para UTI? Eu falei, professor, vou prestar uma prova de aprimoramento. E aí ele falou, você está estudando? Eu falei, professor, não sei aonde estudar. Né? 2014, 15, 16, a informação demorava para chegar e ele me incentivou. E eu estudando para essa prova, ele olhou para mim e disse assim, você não quer tentar uma bolsa de mestrado? Falei, professor, imagina, eu tenho 20 anos, não tem condições de eu fazer mestrado, fazer um aprimoramento. E ele plantou aquela sementinha, não dormia à noite, pensando naquela bolsa de mestrado, em concorrer à bolsa. E prestei a prova de mestrado, né, de tanto ele colocar na minha cabeça, eu sou grato eternamente a ele. Prestei a prova de mestrado e prestei a prova de especialização. E a minha coordenadora na época do curso de fisioterapia, sempre apoiando, mandando mensagens, saiu o resultado, não saiu? Saiu o resultado. Olhei, tinha passado no mestrado, passado no aprimoramento, e aí eu embarquei nessa ideia de me tornar um profissional, de fazer mestrado, e não parei mais. Fui para a Universidade Estadual, que é a Unesp, no campus de Botucatu, onde eu fiquei 6 anos, fiz a minha especialização, fiz o meu aprimoramento, fiz o meu mestrado e o doutorado lá também. E toda essa trajetória minha, eu digo que foi muito inspiradora com os meus profissionais. Porque aqui, eu vou revelar uma coisa muito importante. Hoje, a professora Vanessa, que é a minha coordenadora, já foi a minha professora. Ai, Ela ela já é me ensinou a ser maravilhosa. professor. Então, eu via na minha professora o acolhimento que ela tinha com os alunos, junto com outro professor, e eu falava assim, gente, eu quero ser igual. E eu busquei isso por conta desses profissionais. Então, quando eu saí da universidade, meu orientador do doutorado falou assim, agora você vai dar aula, né? Eu falei, professor, não sei. Ele falou, você precisa dar aula. E eu tenho esse carinho com os meus alunos que eu acabo chamando todo mundo de filhos, né? São todos meus babies naquele lugar.
E eu me preocupo com eles. Então, a minha trajetória acadêmica, eu acho que porque eu ter sido pegado no colo, embalado e posto para dormir, igual um bebê, eu faço com todo mundo. E aí eu transicionei a minha carreira. Hoje eu já não faço mais a clínica, praticamente. Eu só faço a parte de docência e pesquisa e consegui transicionar. E hoje eu pego, embalo, balanço, dou de mamar para as minhas crianças e entrego ao mundo. Eu acho que a minha carreira profissional se diz assim. Ai, gente, eu acho que eu não vou mais ser uma futura advogada, viu? Não sei, não. Não, a Vanessa, ela é, assim, eu sou suspeita, né? Porque a Vanessa, eu acho que ela ensina mais do que fisioterapia. A Vanessa, ela ensina que a essência, ela tem que permanecer. Independente o que vem depois é o que você é. Mas a sua essência, você tem que permanecer. E que história linda. Parabéns, de verdade, Dr. Rony. Eu sou. Dr. Rony. E dentro do meu doutorado, eu estudo doenças extremamente raras. Hoje, por Olha. exemplo, eu estudo, né, doença de Hirschsprung, que é uma malformação gastrointestinal, onde as crianças sofrem com isso. E hoje nós não temos um consenso de qual melhor técnica cirúrgica essas crianças vão ser submetidas e o que elas vão ter de rebote, vamos dizer assim, depois. Sim. Como constipação intestinal crônica, incontinência fecal. E aí as pessoas falam assim: nossa, mas você é fisioterapeuta, onde você atua nisso? Esses pacientes precisam ser assistidos depois. Então, eles Sim. precisam controle motor, eles precisam, às vezes, voltar a deambular, às vezes, depois voltar às atividades, e a gente da fisioterapia acaba entrando aí, né? Então, é isso que a gente busca a trabalhar. E uma coisa em primeira mão que não tem. Hoje, nós não temos uma escala validada, por exemplo, que avalia a manometria anorretal em criança. Não se tem. Olha Então, só assim, isso. isso é o meu projeto de pós-doutorado agora. Então, assim, nós estamos correndo atrás para falar: olha, essas crianças precisam ser assistidas. E você trazer isso para o curso de fisioterapia é muito importante, porque os alunos começam a ver um novo horizonte. Então, eles não ficam somente. Eu não consigo trabalhar somente com ortopedia, com neuro, com respiratória. Eu posso trabalhar na pesquisa. Eu posso trabalhar nos bastidores, igual a nossa maravilhosa, mas que está entregando tudo. Porque a pesquisa ela é a base. Então, eu consigo trabalhar embaixo nessa base para falar: olha, eu tenho recurso, eu tenho como atuar, eu tenho como direcionar novos profissionais de como eles vão atuar e receber essas crianças, por exemplo. Ai, gente, que lindo. Eu fico assim encantada. E por falar, né, assim, em base, em a gente trazer a essência, tudo que tá à nossa volta, eu vou falar pra você que hoje, especificamente hoje, eu tô me sentindo muito mais segura aqui nessa mesa. Porque uma mulher sem uma make por trás, não é nada. Não é verdade, gente? Eu tava vindo aqui, ó, triste. Mas vamos combinar, né? Você nem precisa da make. Vamos deixar Ah, isso muito bem claros mas também. você Mas não tem ajuda. noção que eu nem fiquei com medo de cair da maca ali. Por quê? Rafa Maciel tá aqui, ó, nos nossos bastidores. E bastidor, gente, Dr. Rony tá aqui, pode falar, bastidor é muito mais importante. Eu acho que para o nosso trabalho acontecer, precisa deles. Eu preciso do Paulo, que é daqui do estúdio, preciso da Evelyn, eu preciso da Rafa. Nós somos, nós que estamos aqui à frente, a gente precisa dessa base, uma base bem feita. Fala aí, Rafa, o que é uma base bem feita? Uma base bem feita todo. Então, ó, eu estou de volta no meu Glow Up, estou muito feliz. Rafa Maciel, e vocês vão ver que hoje eu tenho um chá para ir à noite. Vocês vão ver que essa maquiagem vai durar até a hora de chá. Então, Rafa Maciel, ó, escaneia aqui, vê todo o trabalho dela, viu? Ela faz cada transição que vocês não têm noção, viu? Noção. Mas antes da Rafa fazer toda esse trabalho que ela fez, eu tive que ter um cuidado com a minha pele. E eu até falei pra Rafa, não precisa tirar, porque eu cuidei eu passei um protetor solar, que agora eu cuido da minha pele agora. Eu não cuidava, sabia? Só passava ali um cremezinho, mas faz diferença, né? Completamente diferença. O Você acha que faz cuidado. diferença isso nos tratamentos fisioterapêuticos? Sim, completamente. Porque assim, o paciente, e isso não só diz para o tratamento, mas até mesmo para o profissional em si. O paciente, quando a gente restaura essa qualidade de vida, ele volta a sorrir de novo. Então, é muito visível. A gente atende, principalmente na fisioterapia pélvica, a gente atende as mulheres e no início da terapia,
elas não fazem esse tratamento. E elas vão ganhando a qualidade de vida. Você Sim. nota que isso ganha-se uma autoestima. E elas chegam com esse mesmo relato. Ai, doutor, eu nem passava um protetorzinho solar. Olha Hoje eu só. venho para fisioterapia com protetor solar. Porque eu escutei o aluno falando que é importante, eu vi que melhora a qualidade. Então, a gente consegue propor a saúde física e também uma saúde emocional e psicológica muito importante. Muito. Eu vou falar agora pra vocês aqui. Vou falar da nossa patrocinadora, doutora Nathalie Henning. Beijo. Inclusive, hoje eu vou te ligar, viu? Que eu tô precisando de mais protetor. Eu tinha uma coisa que não me deixava tão segura, que eram as minhas olheiras. E com a doutora Nathalie eu aprendi a clarear as olheiras e ainda ela me deu um protetor solar que é uma base. Então, assim, eu cuido, fica bonita, fico leve, De uma maneira segura. de uma maneira segura. Ela veio aqui, inclusive, falar sobre tratamento dermatológico para criança. Isso é muito importante, né? Muito importante. Muito importante. Tem bebezinho que nasce já, né? Com alguma patologia. E que às é muito vezes não importante. só isso, às vezes até na escola. A criança brinca, né? Ela está lá, ela está exposta ao sol, exposta aos vários agentes. Sim. Então a gente precisa ter esse cuidado e de uma maneira sempre segura, sempre com os melhores profissionais orientando a gente a fazer isso. Exatamente. Ai, Rony, eu fiquei tão feliz com essa nossa conversa. Você viu? Nem fluiu. Ele falou, como que eu vou fazer? Fazendo, você sabe fazer. Você sabe, tudo que você falou aqui vem de você. É você que sabe, eu só perguntei. Bom, estamos caminhando para o final da nossa entrevista, mas nós teremos mais. Que a gente estava aqui falando de uma ideia Perfeito. perfeita, E eu mas super topo participar dessa ideia, viu? vai ficar tão legal. Paulo, você vai? Uá, Paulinho vai, ele tudo precisa Vai. ir com a A gente gente. faz acontecer. Vamos fazer acontecer? Não, o que vocês quiserem, a gente faz acontecer. Você Pra acha mim que tá dá, beleza. Evelyn? Dá, né? Então, ó, não vou contar porque é segredo, né, gente? Se der certo e dará, Sempre. estaremos lá. E vocês também, porque agora é ao vivo. Bom, estamos caminhando para o fim. Antes de fazer uma pergunta final aqui do nosso podcast, queria que você falasse um pouquinho pra gente. Você falou desse olhar da fisioterapia, o seu olhar, né? Nós temos aqui uma aluna. Depois você vem aqui dar um oi pra gente. Já vem agora. Nós vamos falar aqui. Vem aqui, ó, meu ladinho. Fala um pouquinho pra gente. Vamos deixar ela falar? Eu acho. Fale pra gente. Dá pra ouvir, Paula? Dá pra ouvir? Puxa mais pra cá, que aí ela consegue. Aqui. Aí. Aí. Você. Eu sou a Beatriz Bill, sou aluna do Rony, tô no 8º semestre. Eu sou um dos babies do Rony. É uma das minhas filhas. Acho que já deve estar na puberdade. Já tá. tá, Eu, já tá, eu né? já quase não durmo à noite, porque se vira muito sozinho, não manda mais mensagem pro professor, não tem mais aquelas crises de ansiedades gostosas de ficar querendo resolver os pacientes. Hoje eles começam a caminhar sozinhos ali. Então, ó, eu vou perguntar pra você, quero que você fale isso pra nós. Além desse olhar de profissionais tão importante como o Dr. Rony, como a Unimax traz isso pra quem tá lá? Por exemplo, a gente tem um projeto que o Rony fez, o do ambulatório, um exemplo muito claro. A gente já está atendendo uma população que a gente nunca teria contato. Por exemplo, são pacientes amputados com diabetes que não eram amputados. A gente não tem noção do que fazer ali. E vem muitos casos. Por exemplo, essa semana eu tava surtando com o Rony. Semestre passado eu surtei horrores, que eu não sabia o que fazer. E essa segurança de trazer. E a gente acaba orientando também. Como eu já tô acabando, a gente deixa o pessoal do primeiro, a gente orienta tudo. E a gente tem essa visão, tanto da docência. Eu nunca pensei em ser docente da vida. Eu tô com um pezinho. A gente Tá planta a florescendo, sementinha, né? a gente um planta. pezinho ali, não vou mentir. Então, Mas acho tem essa vivência. Tipo, eu entrei pensando em neuro. Eu não sou da neuro, hoje em dia eu nunca falo nunca. Mas hoje em dia eu não trabalharia com neuro. Mas hoje em dia eu nunca pensei em ortopedia. Eu sou claramente da ortopedia. E a Unimax, ela traz isso, né? Não é porque só é a minha instituição, né? A quem eu estou ali, que tenho a minha dedicação, mas ela nos deixa criar o aluno. Então, eles nunca olham pra gente e falam, essa ideia não funciona. Eles sempre trazem assim pra gente, isso é perfeito. Como que nós vamos fazer? O que você precisa? Você precisa de um dia no ambulatório? Você precisa de um aparelho? Com quem que você precisa falar? Vamos articular tudo isso para acontecer. Porque o produto final dessa articulação é o nosso aluno e esse produto do aluno é a nossa sociedade. Então a gente pensa muito assim, se é uma visão necessária, o porquê não?
Quando eu levei isso à Unimax, que eu queria fazer um ambulatório, a resposta da minha coordenadora, da minha equipe, foi: o que te impede? Aí eu falei assim: não, eu queria autorização. O senhor não precisa da autorização, o senhor pode fazer. Utilize o ambulatório, marque os pacientes, levem os alunos. Então, a gente tem esse grau de liberdade muito grande dentro da nossa instituição, que é o produto final, né? Que é o nosso aluno, ele precisa ser assistido, ele precisa ser auxiliado. E ele precisa vivenciar tudo isso. Então, ela proporciona muito pra gente. Muito legal. Então, acho que as bases aí é respeito, essência, Sim. né? E pra gente finalizar, eu vou fazer uma pergunta e você responde uma e você responde outra. Nós sempre finalizamos aqui o podcast com uma pergunta assim: o que pode e o que não pode para uma pessoa que está se transformando para cuidar da saúde? O que pode e o que não pode? Vamos dividir essa resposta. Primeiramente, pode-se tudo, pode-se experimentar-se de tudo, pode-se permitir vivenciar tudo. A gente sempre fala que quem se torna o cuidador precisa de um baú. E aquele baúzinho a gente abre e nós vamos colocando todas as nossas expectativas, todas as nossas aprendizagens, porque em algum momento nós precisamos nos permitir olhar aquele baú e falar assim: tem aqui alguma coisa que eu vou utilizar. Então, no processo de formação de um profissional da saúde, pode-se tudo. Ele tem que vivenciar tudo, ele tem que experimentar tudo, ele tem que questionar tudo, ele tem que conversar com todos. Ele precisa ter essa base bem sólida. O que eu posso fazer na faculdade? Tudo. Você pode tudo para você colocar no seu baú e a gente aproveitar o que tem de melhor aqui. Eu amo isso, você pode tudo. E o que você não pode? Eu acho que seria muito a falta de respeito, não ter essa empatia com o paciente e entrar com essa cabeça fechada. Tipo, por exemplo, se eu tivesse entrado falando assim, não, vou fazer neo, eu estaria infeliz, eu não gostaria da área, e eu ia estar com essa cabeça fechada. É estar aberto, não estar aberto para as oportunidades da faculdade. Que vira e mexe a gente tem palestra, tem tudo. Tem aprofundamento, a gente tá em todos os lugares, tem as ligas também, que a gente consegue atender. Gente, vocês entenderam, né? Que aqui essas conversas transformam a sua saúde, transformam o ambiente. E eu gostaria de encerrar esse programa agradecendo a Bia, Bi. Dr. Rony. Ai, eu Obrigado, adorei meu te amor. conhecer, gente. Parece uma Prazer. coisa de alma aqui, ó. São conexões, Eu não porque sei, tudo é gente. permitido. Tudo é permitido. Eu costumo sempre falar aqui nesse programa: Deus não une pessoas, ele une propósitos. Perfeito. Porque a cabecinha já começa aqui, ó. E para você que ficou até o fim desse programa, eu agradeço a mais uma vez abrir as portas do seu domingo, você aí sentado no sofá, para ouvir um pouquinho do podcast dessa equipe incrível que está sempre com você. Aqui conversas transformam a sua vida, a sua saúde e a sua semana. Beijo e ó, até terça.